Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal que está começando neste exato momento. É um prazer contar com você agora, caro ouvinte, e hoje vim trazer para você uma mensagem muito especial, mas principalmente para as mulheres, porque hoje estou trazendo aqui nesse canal uma homenagem para o Dia da Mulher. Por isso, eu já peço que você se inscreva aqui no meu canal, curta, comenta e compartilhe, ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo de hoje. Muito bem, sem muitas delongas, vamos lá. O Dia da Mulher é um dia marcante, é um dia internacional que repercute por todo o globo terrestre e que durante todo o mundo há uma grande repercussão. Um dia que valoriza como a mulher é importante e tudo mais. Mas pensando por esse lado, deixando de lado tudo que o mundo fala a respeito do valor feminino e do poder que as mulheres têm, vamos falar agora o que a Bíblia diz a respeito das mulheres. Muito bem. O que é a mulher para a Bíblia? Durante muito tempo atrás, em períodos históricos que não estamos recordando agora, a Bíblia, ela relata que as mulheres naquele tempo foram vítimas de um regime opressor muito machista e segregador. Durante o período em que a Bíblia foi escrita, as mulheres não eram valorizadas, elas eram desprezadas, elas eram totalmente marginalizadas. Então, durante um período de total marginalização das mulheres e total desprezo por elas, existe ali uma diferença que vai entrar para o cenário. Jesus foi o maior quebrador de padrão de gênero que vocês podem identificar. Jesus foi a pessoa que mais quebrou padrões de gênero. E eu não estou falando de gênero assim, totalmente direto, a sexualidade, ser hétero, homossexual, nada do tipo. Não é desse tipo de gênero que eu estou falando. Eu me refiro a respeito de padrões de gênero feminino. E nós temos aqui o exemplo do quanto que a Bíblia considera as mulheres importantes, porque Deus, ele considera seus filhos importantes. E a mulher também tem um grande valor. Para o mundo, é apenas uma data sendo celebrada por aí. Mas para Deus, você, mulher, tem um grande valor. Então, o que significa é... Por que eu falei anteriormente que Jesus ele foi um quebrador de padrões de gênero? Porque naquele tempo, as coisas não eram como são hoje. Hoje mulheres podem votar. Mulheres podem vestir-se com a roupa que mais lhes faz feliz, podem usar calça jeans, e antigamente não podiam isso. Antigamente mulheres não podiam votar e hoje podem. Antigamente mulheres não podiam sequer ter um lugar de destaque que um homem tem, e hoje elas têm essa possibilidade. Mas a Bíblia, ela mostra uma realidade totalmente distinta, onde as mulheres não tinham direito nem a opinar e nem sequer ter uma formação. Elas eram totalmente analfabetas. E olha o que Jesus faz lá em João 4, do versículo 1 ao 42, narra-se uma história ali, onde Jesus estava em um poço. E naquele poço ele encontra uma mulher samaritana. E samaritanos eram um povo que odiava os judeus, a mesma etnia que Jesus pertencia. Jesus era judeu e os samaritanos odiavam os judeus, mas ali estava ele com uma mulher samaritana. E o que ele faz com aquela mulher? Ele atende os desejos do coração dela e aquela mulher tem um encontro com Cristo Jesus. Nós temos também um outro exemplo de uma pecadora que elogia os pés de Jesus. Lá em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 50, conta-se que uma mulher ungiu os pés de Jesus e ali tocou em seus pés e os enxugou com seus cabelos. Sabe o que isso significa para nós? Que Deus, ele não faz acepção de gênero. E Jesus, ele se importou tanto com as mulheres que ele cuidou delas. Ele zelou por elas mesmo em uma época que nem sequer as mulheres tinham direitos. Elas eram invisibilizadas naquele tempo. E Jesus, ele foi tão agregador e ele foi tão inclusivo com relação a isso, que na sua genealogia, no capítulo 1 do livro de Mateus, é citado Raabe, uma mulher do Antigo Testamento, junto com os descendentes que procederam Cristo, que vieram antes de Cristo. Então, Jesus é ali. Há uma genealogia de Jesus que tem todo aquele parâmetro, fala Jacó gerou a José, José gerou a tal, vai falando várias pessoas, Davi gerou a Salomão, e Salomão vai falando várias pessoas na genealogia, e no meio dessas genealogias Raabe é citada. E outras 3 mulheres também são citadas ali. Sabe o que isso significa? Que a mulher tem um valor importante para Deus. Mas o triste de se ver é que na sociedade machista, muitas das vezes perde-se a percepção de que a mulher dá a vida pelo ser humano. Ela carrega o feto 9 meses no ventre.
E ela faz um processo lindo e maravilhoso, que é uma das coisas mais belíssimas e esplendorosas que Deus já fez alguém ser capaz de procriar, que é uma vida. Isso é fantástico. Então Deus ele tem um carinho muito grande pelas mulheres, porque ele sabe que é aquela que dá a vida, é aquela que suporta as dores do parto, é aquela que guarda os filhos e tem um papel de levá-los para o caminho da verdade e o caminho dos bons valores morais. A mulher ela é tão importante que a Bíblia, logo no capítulo 1, em Gênesis 1, conta a história da criação do homem e da mulher. E uma coisa que nós podemos tirar de lição dessa criação que Deus fez é que Deus ele faz o homem do pó da terra naquele cenário. Mas para fazer a mulher, ele tira um pedaço de costela do homem. E sabe o que esse pedaço de costela significa? Significa que Deus ele precisou caprichar mais ainda para fazer a mulher. É por isso que não tem imperfeições naquilo que Deus tanto caprichou para fazer, que são as mulheres. Deus fez o homem do pó da terra. Ele tinha muito material para fazer Adão. Ele tinha bastante barro ali. Mas para a mulher ele tinha apenas uma costela para fazer. E é por isso que ele fez você, mulher, tão perfeita. Ele fez a mulher tão cheia de qualidades e tão preparada como é. Ele caprichou e ele abençoou. E assim, o que se nos revela, o que a Bíblia tem a nos dizer é: a mulher é valiosa. Jesus provou isso quando ele tratou bem as mulheres, quando ele as acolheu. E inclusive, ele tinha grandes amigas como Marta e Maria Madalena. E na história da ressurreição de Jesus, é citado que Maria Madalena foi a primeira pessoa que Jesus se apareceu para ver como é a importância dada por ele às mulheres ali. E naquele tempo, muitas pessoas não acreditariam se uma mulher chegasse dizendo: ele ressuscitou, ele está vivo. Se uma mulher dissesse que Jesus havia ressuscitado, ninguém acreditaria, porque não davam credibilidade para as mulheres, mas deram credibilidade para Maria Madalena, mostrando que Jesus ele impactou tanto o cenário e as coisas que até as mulheres, que eram seres invisibilizados, tiveram seu lugar de destaque naquela cultura opressora daquele tempo. Então, o que nós devemos ter em mente é: Deus ele ama todos os seus filhos incondicionalmente. Ele ama homens e mulheres. E Deus ele tem grande carinho pelas mulheres e pelos homens também. Mas esse vídeo é para você, mulher. Você, mulher que me escuta, saiba de uma coisa: Deus caprichou ao criar você. Deus ele fez tudo perfeito e ele fez seres pacíficos, seres serenos, capazes de dar uma vida, de zelar por essa vida e de entregar todo o amor que tem pelos seus filhos quando nascem. E a maior declaração que Deus tem do seu zelo pelas mulheres é quando ele fala: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha o tamanho da responsabilidade. Deus fala para os maridos amarem a esposa na mesma proporção que Jesus amou a igreja dele. Então, já vemos aí pela Bíblia uma verdadeira demonstração de respeito e valor que as mulheres têm. Então, se muitas das vezes acredita-se que a Bíblia é um livro opressor, que fala que mulher é submissa, que mulher é oprimida, que mulher tem que ficar o tempo todo calada, isso é parte de cultura machista. Deus ele é um Deus agregador e ele te diz: você mulher é importante, você mulher brilha e Deus te ama. Portanto, celebre hoje em Deus a mulher que você é. Agradeça a Deus pela mulher que ele te fez. Agradeça a Deus porque você é uma guerreira e porque Deus sabe o que é melhor para você. Com isso, eu desejo a cada uma de vocês mulheres um feliz Dia das Mulheres e que Deus as abençoe.